Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva e nós vamos para a quinta aula da sequência da disciplina de cinesiologia, tudo bem? No tópico de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre sistema ósseo, ou sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular, tudo bem? Então, dando o pontapé inicial, vamos começar com o sistema esquelético, tranquilos? O que seria o sistema esquelético? Bom, o sistema esquelético ele é constituído por 206 ossos aproximadamente e os mesmos se dividem em esqueleto axial, essa parte central, tá? O que seria? Crânio, coluna, costelas, externo. Esse é o esqueleto axial. Temos esqueleto apendicular, que são os membros superiores e os membros inferiores. E por último, mas não menos importante, a cintura escapular e cintura pélvica. Tá? Se vocês observarem, há uma certa similaridade entre membros inferiores e membros superiores. Por exemplo, fêmur com húmero, tibia e fíbula com radiúna, tarso, metatarso, falange com carpo, metacarpo, falange, a cintura pélvica com a cintura escapular. Né? Existem similaridades, não só a mesma coisa, mas existem similaridades. Tanto é que os membros superiores permitem uma amplitude de movimento consideravelmente superior aos membros inferiores. Se sente dificuldade em saber qual é o esqueleto axial, qual é apendicular, basta pensar, por exemplo, o esqueleto axial como se fosse um cabide e o esqueleto apendicular como se fosse uma blusa de frio pendurada no cabide e a calça pendurada por aquelas a alça onde passa o cinto, tá? Pensa assim que talvez facilite o entendimento, tranquilos? Indo agora, assim, o esqueleto é formado por um conjunto de ossos, então nós temos que entender a dinâmica do osso. O osso ele é um tecido dinâmico, tá? Ele é modelado, existe formação óssea. Existe modelação no caso, né, que é a formação. Existe remodelação também, que é contínuo, em detrimento das forças que atuam. Por exemplo, se você pega um indivíduo que corre, caminha dentro de uma dinâmica saudável, corre, caminha, faz exercício, faz musculação, com uma boa frequência semanal, boa alimentação, por exemplo, o exercício no momento da sessão, ele acaba estimulando a degradação óssea. Contudo, essa degradação, por sua vez, estimula a ressíntese da matriz óssea. Então, continuamente você fica naquela dinâmica de degrada a matriz, ressintetiza a matriz, degrada a matriz, ressintetiza a matriz. Mais para frente eu vou voltar nesse tópico de degradação e ressíntese. Tudo bem? Composição básica do osso, né? De certa forma, o osso é composto por cálcio, fosfato de cálcio, colágeno e água. O colágeno, por exemplo, é uma proteína que fornece uma certa flexibilidade e resistência à tração. E os minerais fornecem resistência à compressão. A água representa algo em torno de 25 a 30% do peso ósseo e contribui para a força óssea também. Quando eu falo de resistência à tração, flexibilidade, por exemplo, isso é de suma importância. Tá? O osso ele não pode ser extremamente rígido. Afinal, é mais fácil você conseguir quebrar uma estrutura sempre rígida ou totalmente rígida do que uma semi-rígida. Tá? Porque a semi-rígida ela cede de certa forma. E isso dificulta a sua, entre aspas, sua fratura. Tranquilos? Temos, por exemplo, também a dinâmica de organização óssea. O osso, tem a parte cortical, tá? Onde ele é composta pela maior parte por tecido mineralizado, e o osso esponjoso. O que é o osso esponjoso? Toda essa parte aqui, algo entre 30 de 30 a 90% do osso é composto por tecido não mineralizado ou um tecido esponjoso, o mesmo é chamado de osso trabecular ou osso esponjoso. Tá? Não pense que ele não tem a sua importância. Inclusive, o osso esponjoso ele tem uma certa relevância na dinâmica de absorção de impacto, por exemplo. Tudo bem? Aí nós temos as separações dos ossos, tá? Temos, por exemplo, ossos curtos. O
que seriam esses ossos curtos? São limitados a movimentos de deslizamento e absorvem impacto. Alguns devem estar se perguntando, pô, mas falanges, elas também são curtos. Bom, agora nós vamos ver a dinâmica, porque o osso longo, por exemplo, é quando o comprimento é maior do que a largura, ele é considerado um osso longo. E se você for olhar a falange, largura, comprimento. A largura é menor do que o comprimento. Tudo bem? Então os ossos curtos, eles fazem movimentos limitados. Se você pegar na sua mão aqui, por exemplo, ela faz movimento. Os ossos daqui se movimentam. Só que é um movimento mais reduzido, é um movimento limitado. Tudo bem? E tem função de absorção de impacto. Tá? Eles absorvem impacto. Existem os ossos planos também. Alguns exemplares de ossos planos são clavícula, externo, costelas. E eles têm uma função de proteger órgãos e tecidos moles adjacentes. Tranquilos? Ossos irregulares. Os exemplares mais comuns são vértebra. Por aqui é sabido que você tem a passagem da sua medula, tudo bem? E o sacro, que são vértebras fundidas, ou vértebras, entre aspas, soldadas. Tá? Eles têm formatos diferentes e desempenham funções especiais. Tudo bem? O osso longo, olha lá, a base mais curta do que o comprimento. Base, comprimento, olha só. Todos são ossos longos e eles são adaptados em peso e tamanho para funções biomecânicas específicas. Tudo bem? Então nós temos, olha lá, mais uma vez, curtos, planos, irregular e longos. Tranquilos? Aqui nós temos um desenho clássico, por exemplo, da sínfise, ou da epífise, sínfise, ó, da epífise óssea. A partir daqui, pessoal, é que se dá o crescimento ósseo. Pensa no osso como se fosse uma árvore. Se você tem hoje 14 anos de idade, vai lá e faz um coraçãozinho numa árvore e volta aos 48 anos de idade, né, 45 anos de idade que seja, 40 anos depois você volta lá 30, o seu coraçãozinho desenhado vai estar exatamente da mesma altura, porque a árvore ela não cresceu do seu tronco lá do centro. Ela cresce nas extremidades, assim como os ossos. Eles crescem a partir das extremidades. Nesse caso aqui, não na extremidade aqui, tá, pessoal? Eles crescem a partir daqui, que são as epífises. Então aqui existe aquele mito, aquela lenda urbana bonitinha, falando sobre treinamento de força, calcificar a epífise óssea. Tá? Não tem a mínima relevância isso. E você, como profissional de educação física, não pode cair nessa falácia. Tudo bem? Você, profissional de educação física, não tem o direito de cair nessa falácia de que o treinamento de força calcifica a epífise óssea. Tá? Já ouvi, inclusive, alguns profissionais dizendo assim, mas é porque o impacto causa calcificação. Você fala, tudo bem, o impacto poderia até causar, mas mostra para mim onde é que tem impacto na musculação. Particularmente, eu nunca vi na minha vida. Tudo bem? Aí, eu havia dito anteriormente da dinâmica de formação e reabsorção óssea. Nós temos os osteoclastos, que trabalham na reabsorção óssea, e os osteoblastos, que trabalham na síntese óssea. Então, por exemplo, a prática de exercício físico, ou a degradação óssea, é estimulada por osteoclastos. Pensa assim, os osteoclastos comem osso, tá? Clastos come. Aí você fala, e o blastos? Bota osso, né? Brincando assim, por dizer. Então, os osteoclastos, eles reabsorvem ósseo, a massa óssea, a matriz óssea. E os osteoblastos, por sua vez, são estimulados pelo trabalho ou pela função osteoclástica. Então, os osteoclastos, eles estimulam a função osteoblástica. É como se a degradação óssea estimulasse a remodelação óssea. Tá? Inclusive, se você for observar, a aplicação de treinamento de força é capaz de aumentar a densidade mineral óssea, assim como de combater e retardar drasticamente processos degenerativos, tais como osteoporose. Tá? Pensa bem nisso. O osso, ele responde dinamicamente à presença ou ausência de diferentes forças.
Então, por exemplo, quando eu falo presença, estou falando da prática de exercício, por exemplo. Tá? Eu estou falando aqui do ponto positivo. Eu não vou falar de presença ou ausência de força no caso de pancada, tá? Então, o exercício físico é presença de força. É presença de força. Força de tração, força de tensão, tá? Força de flambagem, por assim dizer, que é quando você faz tensão de um lado e tem compressão de outro, ou quando você puxa o segmento ósseo de um jeito e a sobrecarga na extremidade é outra, então é como se fosse uma flambagem, a chamada. É até engraçado o nome. E a ausência de diferentes forças, tais como ir para a gravidade, sedentarismo, ir para fora da gravidade, desculpa, sedentarismo, são a ausência de forças, por exemplo. Tudo bem? E a modelagem óssea é como se fosse a formação de um osso novo. Remodelagem é a absorção dos mais antigos, seguido pela formação de um osso novo. Osteoclastos, osteoblastos. Clastos, plastos. Tudo bem? E olha aqui, a carga, pessoal, quando eu falo carga, eu quero dizer exercício físico de forma correta, em volume, em intensidade, em frequência, usando-se bem do descanso, tá? Quando o estímulo, quando o exercício físico ele é bem organizado, por exemplo, você tem uma síntese de matriz óssea maior do que a reabsorção. Então a densidade mineral óssea tende a subir. Hipertrofia óssea. Quando você fala de musculação, a ideia não é sintetizar mais proteína do que degradar. Na parte óssea também, sintetizar a matriz óssea mais do que degradar. Então aqui você aumenta a densidade mineral óssea e aqui você reduz a densidade mineral óssea. Esse é o caminho bom. Tranquilos? E quais são as forças? Forças, por exemplo, de exercício, compressão, tensão e cisalhamento. Todo corpo, e quando eu falo corpo, eu havia dito para vocês que o corpo não necessariamente é o corpo como um todo. Um segmento de corpo também é considerado corpo, por assim dizer. Então, todo o corpo ele é alheio a sobrecargas de compressão, tensão e cisalhamento. Durante uma sessão de treinamento de força, diferentes segmentos do seu corpo podem estar em compressão, enquanto outros em tensão. Dá um exemplo. Agachamento segurando o halter do lado. Enquanto você faz o agachamento, o esqueleto apendicular que está pendurado e inserido, por exemplo, no esqueleto axial, via cintura escapular, como ele está pendurado e fazendo sobrecarga, as suas vértebras estão em compressão. Só que como você está com o tronco ligeiramente inclinado para frente, há um certo cisalhamento. E em contrapartida, como o halter está pendurado no seu osso, se você levar em consideração cotovelo, punho com o halter puxando, o seu segmento de membro superior está em tensão. Então, viram? Em um mesmo exercício, as três forças atuantes simultaneamente. Viu? E temos também a dinâmica de atrofia óssea. Por exemplo, o desuso. O desuso ou o overuse pode causar osteoporose. Quando você tem o desuso, você tem baixa quantidade de remodelação. Quando você tem o overuse, você tem grande quantidade de degradação. Em ambos, na hora que você vai colocar na balança, degrada mais do que soma, ou cataboliza ou destrói mais matriz óssea do que remodela. Existe também a tríade da mulher atleta, tá? Por exemplo, mulheres com baixíssimo percentual de gordura, exercícios extremamente volumosos, extenuantes, tranquilos, também podem causar tríade da mulher atleta. Dentre eles, até má alimentação. Viagem espacial. Você sai da gravidade. A gravidade é uma força que está 100% do tempo te acompanhando. Ou fechamento precoce de epífises. Não há na literatura ainda a comprovação de que o fechamento precoce é inerente à prática regular de exercício físico. Tranquilos? Não pode cair nessa falácia. O segundo tópico de hoje, o sistema articular. Tá? São através das suas articulações que você tem o seu movimento. Então, quando você pega um osso e liga a outro osso, essa ligação entre os ossos é chamado de articulação. Quando você conversa com alguém, você está articulando alguma coisa. Quando um osso conversa com o outro, ele está articulando também. E a articulação é que te permite os seus movimentos.
E vale ressaltar que as articulações, pessoal, elas têm os seus graus de liberdade. Tá? 1 grau de liberdade se movimenta em um plano e um eixo. 2 graus de liberdade se movimenta em 2 planos e 2 eixos. 3 graus de liberdade, 3 planos e 3 eixos. Voltando, 1 grau de liberdade faz 2 movimentos, que é um plano e um eixo. Por exemplo, flexão e extensão. 2 graus de liberdade, 2 planos e 2 eixos. Então são 4 movimentos. 3 graus de liberdade, 3 planos e 3 eixos. Então são 6 movimentos. Vamos prosseguir. Tá? Aqui, as articulações elas contribuem para direcionar os segmentos corporais. Tá? É a sua articulação que direciona para onde cada segmento vai se movimentar. E a estrutura anatômica de determinada articulação varia pouco de pessoa para pessoa. Tá? Existem pessoas que têm uma concavidade, por exemplo, lá do acetábulo, maior do que outros. Isso te permite, por exemplo, uma maior estabilidade articular. Só que, pessoal, um cotovelo, ele faz flexão e extensão. O cotovelo de um sedentário, flexão e extensão. O cotovelo de um maratonista, flexão e extensão. O cotovelo de um bodybuilder, de um strongman, flexão e extensão. Então você tenta inventar exercícios. Ah, mas eu sou atleta, então em mim... Não, isso não existe. A estrutura articular, óssea, muscular, a estrutura é a mesma de indivíduos para indivíduos. O que pode acontecer é que o indivíduo treinado tem uma estrutura mais forte do que de outro, mas a similaridade se mantém. Se você pega um prédio de 4 andares e um prédio de 40, a estrutura é similar. Só que um sustenta mais carga do que o outro. Um sustenta mais intempéries do que o outro. Tá? Tudo bem? Aí as articulações, existem algumas classificações. Quais seriam essas articulações? Quais seriam essas classificações? Bom, nós temos, por exemplo, essa parte nós vamos passar um pouco mais rápido, nós temos, por exemplo, a articulação de forma, uma articulação imóvel, uma sinartrose. E um exemplo de sinartrose aqui, por exemplo, a sinartrose ela é dividida em sutura, existe mais uma, tá? E sindesmose. Mas a sutura, nós temos como 2 exemplos claros aqui de sutura, o crânio, tá? Que é o quê? Que são lâminas ósseas irregulares que se encaixam intimamente. A aparência que dá de uma sinartrose ou de uma sutura é que ela está soldada. Tá? A aparência que dá é que é como se um segmento ósseo tivesse sido soldado ao outro. Continua sendo articulação, mas elas não se movimentam. Tudo bem? Aí tem gente que fala, professor, mas tem como movimentar? Tem. Ah, se você pegar uma serra, passar, você movimenta. Em condições normais, fisiológicas, não tem jeito. Tudo bem? Outra, existe dentro da sinartrose ainda, existe um modelo que chama sindesmose. A sindesmose é um tecido fibroso, extremamente denso. O que ela faz? Ela tem a união de ossos, ela mantém os ossos juntos. Existe movimento? Sim. Só que se você olhar no antebraço de um indivíduo, você não vai conseguir ver o movimento articular de uma sindesmose. Porque eu estou falando, por exemplo, da união aqui, ó, isso aqui é a una e esse aqui é o seu rádio, tá? Então a sindesmose é isso aqui, ó, tá? A sindesmose é isso aqui. Na tibifíbula também. Olha, tibiofibular, rádio unar, tudo bem? Então, coracocromial, processo coracoide com acrômio, então também tem a sindesmose. Movimenta? Sim. É visível? Bom, não dá pra ver não. É um movimento extremamente, assim, não dá pra ver em humano, tá? Você olhar para o indivíduo e ver a sindesmose dele se movimentando. Você não vai ver. Tranquilos? Segundo tipo, as articulações em anfiartrose. Também são 2, olha lá, que são a sincondrose e a sínfise. Então temos sutura e sindesmose. Na sinartrose tem sutura e sindesmose. Nas anfiartroses tem sincondrose e sínfise. Sincondrose, os ossos são unidos por uma fina camada de cartilagem. Por exemplo, cartilagem externo-costal. Tá? A cartilagem externo-costal permite movimento? Sim. E ela atenua forças aplicadas e permite mais movimento aos ossos. Então aqui ainda há o que? A absorção de forças aplicadas. A atenuação de forças aplicadas. Se você pega, por exemplo, a caixa torácica de um indivíduo e aperta, ela cede.
Se você vê um indivíduo inspirando, enchendo os pulmões de ar, ela também cede, visando aumentar a caixa torácica, permitindo maior entrada de ar. Por outro lado, existe a sínfise também, tá? São unidos por uma fina camada de cartilagem hialina e, como dois exemplos, você tem aqui, ó, tá? Olha aqui os exemplos que nós temos, as articulações vertebrais e sínfise. Que sínfise? Sínfise púbica, por exemplo. Tranquilos? E por último, mas não menos importante, na verdade, essa sim você vê o movimento. Essa aqui, o movimento, ele é visível, em vivo. Você consegue ver também com maior grau de movimento. A amplitude de movimento de uma diartrose, ou a amplitude de movimento de uma articulação sinovial, ela é consideravelmente superior ao movimento de uma anfiartrose. E isso é inquestionável. Tem gente que fala, mas a coluna do indivíduo se movimenta muito quando ele gira. Não, se você for avaliar, o movimento de uma vértebra sobre a outra, ele é muito curto. Você consegue visualizar movimentos amplos, é porque você tem um somatório de todas as sínfises, ou todos os discos intervertebrais, permitindo aquele movimento. Tá? Com relação à sinovial, existem algumas classificações. Então, vamos para elas. Quais seriam? Existe, por exemplo, aqui na diartrose, existe uma articulação deslizante. Ela é plana, tá? Ela é plana para permitir o deslizamento. As superfícies dos ossos são chatas. Lembra quando eu falei dos ossos curtos lá atrás? Tá? Que eles absorvem impacto, por exemplo? Olha aqui de novo, articulação plana, articulação plana, articulação plana. Tá? Por exemplo, intermetatarsais, ou intertarsais e intercarpais são articulações deslizantes. Beleza? Segunda, articulação endobradiça. A articulação endobradiça, por exemplo, um exemplo clássico, se você pegar uma porta, a porta ela tem dobradiça. A porta você apenas abre e fecha. Se você pega uma porta comum de casa, ela não faz isso e ela não faz isso. Ela faz apenas isso. Então a dobradiça, ela permite apenas ir para um lado e para o outro. Pensa numa articulação que permite isso. O cotovelo, ele flexiona e estende. O cotovelo se movimenta única e exclusivamente no plano sagital, o eixo lateral-lateral. A articulação dobradiça, existe uma ligação de uma superfície convexa e outra côncava, tá? E, por exemplo, aqui apenas 1 grau de movimento. Articulações em dobradiça, apenas 1 grau de movimento. E se ela tem 1 grau de liberdade, ela te permite 2 movimentos. 1 grau de liberdade são 2 movimentos. Flexão e extensão aqui, beleza? Exemplo clássico disso, o seu cotovelo. De artrose ainda aqui, existe a articulação em pivô. Se você lembrar o que um pivô de futsal faz, ele, por exemplo, recebe a bola de costas para o gol, gira em torno do próprio eixo e distribui a bola para os parceiros ou para os outros jogadores. A articulação em pivô, o nome mesmo já fala, ela gira em torno do próprio eixo. A mais comum é a articulação entre ou atlantoaxial, entre o atlas, que é a primeira vértebra, e o axis, que é a segunda vértebra, por conta do processo odontoideu. O seu crânio não desliza lateralmente aqui nessa superfície. Quem permite esse movimento de um lado para o outro é aqui, ó. Então você pega essa estrutura de cima e gira ela como um todo, tá? Então aqui você tem um exemplo. Mais um, rádio ulnar. Se você pega o rádio, a cabeça do rádio, se nós olharmos aqui, ó, a cabeça do rádio aqui, ó, deslizando na ulna. Rádio ulnar, quando você faz pronossupinação. Beleza? A articulação condiloide. Terceira pivô, quarta condiloide. Ela tem uma superfície em formato convexo, mais ovalada, e outra reciprocamente a côncava. Ou seja, a concavidade de um ela é proporcional à convexidade da outra.
não vai vir duas côncavas e nem duas convexas. Tudo bem? Com relação à condiloide. Exemplo disso, metacarpo falângica ou radiocarpal, que olha aqui, ó, tá? Rádio e os carpos. Beleza? Penúltima, articulação celar. As duas superfícies têm esse formato de cela. Olha aqui, tá? Ela tem com mais amplitude que a condilar. Ela tem mais amplitude do que essa. Essa aqui tem esse movimento aqui. E a celar, ela é do polegar, tá? Então, assim, ela não é essa articulação aqui. É essa articulação aqui, ó, tá? Quando você pega, olha pelas costas da sua mão aqui, às vezes você pega assim e dá aquele estralo no seu osso aqui assim, ó, segurando próximo ao relógio de pulso, é a articulação celar. E por último, nós temos a globosa. Então são 5 tipos de articulação aqui dentro, tá? A globosa ou esferoidea, as superfícies são reciprocamente convexas e côncavas. Exemplo disso, olha lá, convexo, côncava, tá? Gleno, cavidade glenoide, humeral, gleno, humeral. E outra articulação, coxofemoral. Voltando só um pouquinho que eu esqueci de falar, aqui, ó, a articulação celar, ela te permite 2 planos e 2 eixos. Então, acontece esse movimento e esse movimento. 2 planos e 2 eixos. Ela tem 2 graus de liberdade, então ela faz 4 movimentos. Em contrapartida, a articulação do ombro e do quadril, elas são as únicas do seu corpo, jovens e moças jovens, que faz movimentos em 3 planos e 3 eixos. Ou seja, ela é triaxial. Ela se movimenta no plano sagital, no plano frontal e no plano transverso. A articulação do ombro e do quadril fazem flexão e extensão no plano sagital, eixo lateral-lateral, abdução e adução no plano frontal, eixo antero-posterior e, vamos pular aqui, e rotação medial e lateral no plano transverso, eixo crânio-caudal ou eixo longitudinal. Tá? Dependendo do livro que você pegar, vão ter as duas nomenclaturas. Tranquilos? Então, um resumão aqui, olha lá. Sinartrose, sutura e sindesmose. Imóvel, parece que está soldada, já que ela tem movimento extremamente limitado. Crânio, e aqui entre o rádio e a ulna, por exemplo. Tá? Sincondrose, é cartilagem hialina, assim como a sínfise. Aqui você tem, por exemplo, externo costal, o externo com as costelas, tá? E a sínfise, sínfise púbica e os discos intervertebrais. Deslizam, tá? Articulação dobradiça, cotovelo, por exemplo, tudo bem? Pivô, atlantoaxial, rádio ulnar, condiloide, você tem aqui no seu punho, celar, você tem aqui no seu polegar, e globosa você tem no ombro e no quadril, glenomeral ou coxofemoral. Tranquilos? E para finalizar a 5ª aula, sistema muscular, tá? Então é o seguinte, se você pega uma estrutura, qualquer estrutura que você pegar, uma gangorra, por exemplo, tá? A gangorra. Se você pegar a estrutura da gangorra, só o ferro da gangorra, o seu osso. Se você pegar onde a gangorra está inserida para se movimentar, a sua articulação. E o peso dos indivíduos que ficam contrabalanceando, um dos indivíduos é o seu músculo fazendo o torque e o outro é uma resistência, um peso que você pega no seu dia a dia. Tá? Só que aqui nós vamos falar do torque, ou sistema muscular, responsável pela força interna. Beleza? Tá? O corpo humano ele é formado por algo próximo de 600 músculos. Por que eu não disse exatos? Porque existem variações anatômicas, tá? Mas nada do tipo 630 e 520, não é assim. A menos que, lamentavelmente, estejamos falando de amputação. Tudo bem? Isso é algo em torno de 40 a 50% do peso de uma pessoa total. Mais uma vez,
Tem como ser algo mais do que isso? Tem. Se você pega um bodybuilder, seguramente mais de 50% do peso dele é músculo. E se você pega um obeso mórbido sedentário, seguramente menos de 40% do peso corporal dele é músculo. Tá? Dei dois exemplos extremos. Quais são as funções? E essas funções são gerais a todos os tipos de músculo. Movimentação do corpo, movimentar substâncias, por exemplo, músculo liso, vasos sanguíneos, estabilização da postura relacionada, por exemplo, à musculatura esquelética, estriada esquelética, regulação do volume dos órgãos, músculo liso novamente. Tá? O músculo esquelético também faz isso, por exemplo, ventre abdominal. E produção de calor, quando você fica com aquele frio doido e dá aquela tremor. Tá? Aquele tremor tem um mecanismo de vasoconstricção somado à contração e tremor visando produzir calor. Beleza? E as características muscular, tá? Nós temos algumas características que são propriedades relevantes ou propriedades que se referem tanto ao músculo cardíaco, que é o estriado cardíaco, liso e estriado esquelético. Beleza? Assim, o estriado cardíaco, ele é estriado igual ao estriado esquelético, só que ele é involuntário da mesma forma que o liso. Tranquilos? Quais são essas características? Bom, todo músculo ele tem, por exemplo, a capacidade de excitabilidade. O que seria excitabilidade? É a capacidade do tecido em receber e responder a determinados estímulos. Exemplo disso, estímulo elétrico advindo do sistema nervoso central, contração muscular. Extensibilidade. O que seria a extensibilidade? É a capacidade do músculo se estender. Se você pega, por exemplo, um músculo, o que ele faz? Você pode contraí-lo, excitabilidade. Você pode, durante a ação excêntrica, ele é estendido. Então ele fica maior, por exemplo, se eu estou em posição anatômica, é o tamanho total do meu músculo. Mas você consegue alongá-lo. Então você consegue aumentar o tamanho do ventre muscular, afastando a origem de inserção. Isso é extensibilidade. Tá? Em contrapartida, o músculo também tem a capacidade de elasticidade. O que seria elasticidade? Isso aqui é um casalzinho, tá? De mãozinha dada. A elasticidade o quê? Depois que você alonga o músculo, ele volta. E quando ele volta, ele não volta deformado. Ele volta para o mesmo tamanho original antes da contração ou da extensão. Tá? E a contratilidade? O músculo ele pode se encurtar e se tornar mais espesso. O que seria isso? Se você pega o seu braço e olha ele estendido, o seu músculo, o seu bíceps tem essa espessura, por exemplo, né? Alguns assim e alguns assim. Mas se você faz uma flexão de cotovelo, você faz o quê? Você aproxima a origem de inserção e esse músculo, ao se encurtar, ele fica mais espesso. Alongou, contraiu. Você aumentou a espessura muscular, tá? Isso em detrimento da contratilidade. Isso acontece com o vaso sanguíneo, com o coração e com os seus músculos estriados esqueléticos. Beleza? O músculo, aproximadamente 75% dele de água, 20% de proteína, sais e outras substâncias, 5%. Tá? Quais seriam essas outras substâncias? Adenosina trifosfato, fosfato inorgânico, ADP e cálcio. E vale ressaltar que sem cálcio não existe contração muscular. Ou seja, a contração muscular ela é cálcio dependente. Beleza? Sem cálcio, sem contração. A estrutura, por exemplo, quando uma tensão ela é produzida em alguns músculos, algumas considerações elas têm que ser levadas em consideração. Magnitude da força gerada. Tá? Magnitude de força. Levantar essa garrafa aqui, por exemplo, ela me permite levantar essa garrafa aqui, só um momento. Levantar essa garrafa aqui, eu fiz uma flexão de cotovelo. E essa flexão de cotovelo, ela foi, de certa forma, branda. Se eu fizer a mesma coisa de flexionar o cotovelo, só que em vez de com essa garrafinha com um halter de 10 quilos, a magnitude da força mudou. Tá? Velocidade de contração. Eu trazendo a garrafa aqui na boca toda hora, flexão de cotovelo. Foi lento o movimento.
Só que se eu quiser jogar essa garrafa para cima ou jogar a água fora, eu vou precisar fazer um movimento mais rápido. E por último, tempo em que a força pode ser mantida. Lembrando, quanto maior, veja só, se você pega muito peso, 10 quilos ao invés de 2, a magnitude de força é maior aqui e o tempo que você consegue fazer de força aqui é menor. Em contrapartida, a velocidade de contração aqui também é menor. Então assim, ó, 10 quilos, 2 quilos, magnitude de força, velocidade e tempo. Tá? Magnitude de força, aqui é maior. Velocidade de contração, você consegue levantar 2 quilos mais rápido do que levanta 5. E por último, tempo. Você consegue sustentar 2 quilos por mais tempo do que consegue sustentar 10. Concorda com isso? E os músculos eles são classificados de acordo com origem. Quantas origens um músculo tem? Tá? Se ele tem 2 origens, 2 cabeças. Bíceps. Se ele tem 3 origens, 3 cabeças. Tríceps. 4 origens, 4 cabeças. Quadríceps. Inserção. 2 caudas, bicaudal. 3 caudas ou mais, policaudal. Forma. Tá? Ele pode ser largo, pode ser longo, pode ser circular. Função. Então, vamos discutir isso aqui agora, assim, ó. Presta atenção. Com relação à forma, olha lá. Longo, largo, curto e circular. Tá? Longo, nós temos, por exemplo, o sartório, gêmeos, reto femoral. Largo, você tem os oblíquos como exemplo. Curto, nós estamos falando do masseter. Proporcionalmente falando, está entre ou é o músculo mais forte do corpo. Circular, você tem o orbicular da boca, o orbicular do olho. Tá? Com relação à função, que eu tinha dito anteriormente, a função é com relação a ser agonista, antagonista, sinergista ou fixador. Se você faz uma flexão de cotovelo, por exemplo, agonista é o músculo que é o agente principal do movimento. Tá? Ele é o motor primário. Motor primário. Então, quando você fala de extensão de quadril, motor primário, glúteo, extensão de joelhos, motor primário, quadríceps. Tá? Quem que é o antagonista? O antagonista ele é um músculo que se opõe ao trabalho. O que seria opor ao trabalho? Fazer o movimento oposto. Tá? Não é que você vai fazer extensão e flexão ao mesmo tempo. Quer dizer que a musculatura que estende o cotovelo é antagonista à musculatura que flexiona o cotovelo. Tá? Sinergista, ele acompanha o movimento principal. Tá? Então, por exemplo, durante o exercício de rosca direta, você tem, por exemplo, o braquial sendo o músculo agonista, bíceps braquial sendo o músculo agonista, tríceps braquial sendo o músculo antagonista e o braquial sendo o músculo sinergista, que ele auxilia no movimento. Adução de ombro horizontal, supino reto, agonista, peitoral, sinergista, deltoide anterior, antagonista, deltoide posterior. Tá? E o fixador, ele auxilia o movimento principal, com fixação de um grupo muscular. Por exemplo, o serrátil, ele é um fixador durante o supino. Tá? Ele é um fixador durante o supino. Ele estabiliza. Com relação à ação, alguns músculos, pessoal, têm o nome da sua ação. Extensor, extensor longo dos dedos, extensor lunar do carpo, flexor profundo dos dedos, adutor longo, adutor curto, tá? Rotadores, aí tem, por exemplo, você tem a musculatura que faz rotação. Então, a ação, a extensão, flexão, adução, abdução, rotação interna e externa. Lembra? Movimentos? Se eu pegar aqui, ó, extensão e flexão, plano sagital, eixo látero-lateral. Adução e abdução, plano frontal, eixo antero-posterior. E rotações interna e externa, temos plano transverso, eixo crânio-caudal. Aqui, pessoal, dentro desse plano, desse eixo, existem ainda 2 movimentos que já foram ditos, que são adução horizontal e abdução horizontal. Se eu faço abdução, eu estou em pé na máquina, fazendo abdução com caneleiro ou na polia baixa,
é apenas abdução, plano frontal, eixo anteroposterior. Só que se eu sentar numa cadeira para fazer cadeira abdutora, já é uma abdução horizontal, crânio caudal, eixo. Tudo bem? As ações musculares elas podem ser isométricas, concêntricas ou excêntricas. Quando é isométrica, significa o quê? Que não há movimento articular, a musculatura está tensionada, contudo sem movimento articular. Com relação à concêntrica, tá? Então aqui, ó, com relação à isométrica, significa que o torque muscular ele é igual à resistência. Então, por exemplo, aqui isométrica, cadê? Aqui isométrica. Eu tenho o músculo fazendo 300 newtons, por exemplo, e o halter de 300 newtons. Ação muscular concêntrica, quando o torque muscular é maior do que a resistência. Exemplo disso, só um momento aqui. Exemplo disso, eu tenho um músculo fazendo 320 newtons e o halter é o mesmo. 300, então eu tenho 20 newtons a mais, ou seja, o meu torque é maior do que a resistência. E por último, a excêntrica, cadê aqui? O torque é menor do que a resistência. Então, aqui você tem ainda no mesmo movimento, com o mesmo halter, 300 newton, que é o mesmo halter, só que agora o músculo faz, por exemplo, 280 newtons. Torque menor do que a resistência, ação excêntrica, você perde para a resistência. Torque maior do que resistência, ação concêntrica. E torque igual a resistência, ação isométrica. Beleza? Com relação a essa dinâmica de concêntrica, excêntrica e isométrica, pessoal, a ação muscular concêntrica ela recruta mais unidades motoras do que a ação excêntrica. Só que a ação excêntrica ela é mais forte do que a concêntrica. Por que a ação excêntrica é mais forte do que a concêntrica, mesmo recrutando menos unidades motoras? Bom, a ação excêntrica, pessoal, ela é feita de forma mais coordenada. Tá? Quando você faz a ação muscular excêntrica, você perde para a resistência, você tem uma sincronicidade de unidades motoras maior. É como se tivesse um cabo de guerra. De um lado do cabo de guerra você tem 30 pessoas que não fazem aquilo, e do outro lado do cabo de guerra você tem 20 pessoas extremamente inteligentes e organizadas. Tá? O juiz apitou lá para poder começar o cabo de guerra, os 20 inteligentes puxam todo mundo ao mesmo tempo, enquanto os 30 atrapalhados puxam cada um numa determinada hora. Pelo fato do movimento ser mais desorganizado, o movimento também se torna mais fraco. Tá? Então a ação excêntrica ela é mais organizada. Há uma maior sincronicidade de unidades motoras. Em contrapartida, a ação concêntrica ela recruta mais unidades motoras. Se ela recruta mais unidades motoras, ela fadiga mais rápido, ela consome mais ATP, ela produz mais metabólitos. A ação excêntrica ela é mais forte, ela consome menos ATP, produz menos metabólitos, ela é de forma mais sincronizada. E um outro ponto importante é, durante a ação muscular excêntrica, pessoal, o seu tríceps, que é o antagonista, ele não atua, ele não força a descida, o próprio halter faz isso sozinho. Então você tem 300 newtons apenas de sobrecarga, de resistência. Só que quando você faz ação muscular concêntrica, o tríceps, ele retarda, ele atrapalha, por assim dizer, a sua flexão de cotovelo. Então, durante a ação concêntrica, além de ser menos sincronizadas as unidades, você ainda tem ação muscular, você ainda tem ação dos antagonistas. E são por esses motivos principais que a ação muscular concêntrica ela é um pouco mais fraca do que a ação muscular excêntrica. Pouco não, desculpa. É que a ação muscular concêntrica ela é consideravelmente mais fraca. Tá? Então, esses são alguns pontos. Tranquilos, pessoal? Então, fica por aqui a aula de hoje. Tá? Fique com Deus. Forte abraço. Qualquer coisa, mantenha a sugestão de aula, de tema. E fiquem à vontade. Forte abraço.